Eu não sei, assim, eu hoje em dia tento enxergar as coisas com mais humildade e simplicidade, assim, sabe? Porque também já sei que eu também já fui pouco humilde também e misturei as coisas com 21, 22 ali, tudo começando, tudo não sei o quê. E hoje em dia as pessoas que eu admiro, assim, as pessoas que eu sigo são pessoas que prezam por essa simplicidade e na simplicidade de ideias também, de tentar ter uma certa humildade intelectual nesse sentido, assim, de não sabe, não achar que sabe superior, mais, isso, sim. exatamente. Você acha que qual foi a coisa mais relevante para sua vida que você aprendeu? Olha, eu acho que eu poderia dizer um pouco nesse lugar, assim, do estúdio aí, né? Que eu falei, assim, de você valorizar e de você não ir mais de saco cheio para algumas coisas, assim. Porque era uma tendência minha a meio reclamar das coisas e tal, assim. Você acha que isso mudou? Muito, muito, assim. Muito. Pra mim mudou muito. É que o louco de você fazer esses conteúdos há muitos anos, tem vezes que eu me assisto mais novo e eu não compactuo com a maneira que eu me expressava, assim, sabe? O rei na barriga, eu uso muito essa... Pô, às vezes eu olho assim, eu tinha o rei na barriga. Dou razão para pessoas que se desentenderam comigo lá atrás, entendeu? Porque não era um cara fácil. Sou ariano, assim, e sou filho... Jesus! E sou filho de argentinos também, e a gente tem uma maneira de se posicionar que é mais latina, americana, mas que às vezes com o brasileiro cria um conflito. Até digo assim que tem alguns programas argentinos que você fala, essas pessoas vão começar a brigar. E elas não vão brigar, mas é que elas defendem as ideias daquele jeito. E tem um entendimento de que, sabe, né, tipo assim... Xingue, fala palavrão. Isso, e a pessoa não leva pro pessoal. Tem hora que você fala assim, não acredito que a pessoa tá aceitando, assim. Né? Então, eu sei que eu fui assim, eu tento me livrar dessas coisas, me humanizar. Às vezes eu posso não conseguir, pode ter gente que vai me achar babaca em 2022, talvez às vezes uma maneira de eu falar também, mas acima de tudo o que eu enxergo é que como eu não tive ninguém, eu tive só inspirações, mas eu não tive pessoas na minha criação que me deram conceitos firmes e fortes sobre as coisas. Mas eu tive uma educação. E dentro dessa educação, às vezes eu nem sabia das coisas, mas eu enxergo que eu tive as atitudes corretas em lugares que eu poderia não ter tido, entendeu? De maneira natural. Mas às vezes eu sei que como eu comecei muito jovem, eu me vejo às vezes um pouco metido, assim, quando moleque, sabe? Tenho vergonha de alguns conteúdos meus. Fala, pô, como eu falaria isso hoje em dia? Eu saberia colocar muito melhor. Com mais né? calma. Isso. Tipo, E quando eu puxo a época mesmo, tinha 23, tava na MTV, eu achava que nada me derrotava. Tipo, achava que era dali, ó. Entendeu? E às vezes eu até agradeço de não ter sido. Que te trouxe os pés no chão, né? Se eu tivesse chegado onde eu sempre quis chegar, que eu ainda não cheguei, profissionalmente falando, quem teria sido eu se eu tivesse chegado naquele lugar? Entendeu? Sem o aprendizado que você tem hoje, né? Sem o conhecimento que você tem hoje. Mas eu tenho uma coisa a acrescentar sobre o que vocês estavam falando sobre... Cara, engole tudo que está acontecendo na sua vida e faça o seu trabalho. Eu não acho que é bem por aí, porque quando você acaba suprimindo muitas coisas que estão acontecendo no seu dia, só para você parecer bem e tal, isso aí depois vira uma bola de neve. Sim, então, acho que você tem que ponderar. Se seu dia foi muito cansativo, se mentalmente você não tá legal, cara... Aceite isso. Aceita isso, abraça isso, deixa aquilo ir. Não precisa ficar suprimindo para falar, não. Tô sempre legal. Claro, isso pode ser um risco mesmo. Lá na frente você vê que é um risco. Hoje, por exemplo, eu tô num dia muito merda. Então, eu escutar isso que é um desrespeito com você, eu fiquei, mano, eu tô desrespeitando o Felipe, eu tô me desrespeitando. Meu Deus, só porque eu tô um pouco mais quieta. Bem, hoje o assunto calhou de ser esse. Não, eu falei, será que é uma indireta? Será que mas mas você não foi é muito grata pelo seu trabalho. Totalmente grata. Mas acho que é mais... comecei a me sentir pior. Aí eu fui ali tomar uma água ali, pegar uma bala. Falei, mano... Fui ali pegar uns remédios pra tomar. Não, mas acho que a questão não é você estar mal ou não. Sabe? É porque assim, você tava mal hoje. Você poderia
não ter vindo. Você poderia pedir pra cancelar. Você ter talvez poderia uma inteligência de saber balancear isso, né? De tipo, Exato. Eu ok, não vou ficar forçando uma... Felipe! Fato. Mas também... estando num momento presente, de que às vezes em um dia merda, o podcast é quem pode ser o teu a tua fagulha positiva naquele dia, de dar o valor mesmo para algumas coisas que às vezes no dia merda a gente pode deixar passar do nosso lado e não perceber, né? E eu sei porque eu também já estive em podcasts assim, que dias Sim. É louco, né? Isso aí é louco, maluco. assim. Mas essa valorização de que, né? Sabe assim, não, Exato. é isso mesmo. Daqui a alguns Esse anos eu posso me arrepender de naquele dia ter me deixado levar pelo cansaço, de repente, né? Mas se for só um dia... Não, e ser acho que honesto tudo bem, com os seus sentimentos... Senão você vai ficar... Cara, aquele dia. Você não pode ficar batendo nisso também. Tipo, deixou. Aquele dia você não tava bem. Let it go, né? Tipo, ser sincero com os seus sentimentos. Exato. Isso é um fato. Então, isso é importante mesmo. E também assim. porque as pessoas lidam diferentes. De forma diferente. De formas diferentes. Que é isso, né? Exato. Que é exato. Isso. Então, assim, de repente, a minha maneira de lidar com essa tristeza dessa forma... E a maneira da Yas lidar com a tristeza Não, pera, calma. Deixa eu sentir a minha tristeza aqui, depois a gente conversa. Quando a gente ouve um podcast, é isso, né? É aquele sentimento naquele dia real. É isso. E cada um tem um sentimento, cada um lida com as coisas, né? E quando eu falei isso, é a minha leitura sobre uma situação. E quando você fala isso, é a sua leitura sobre essa, né? Sim. E que no fim é isso que a gente tá falando. É pra quem estiver ouvindo a gente. Fala, então, eu me identifico mais com a Yas. Exato. Né? Que é importante essa fala dela, porque assim como ela tava nesse dia e sentiu isso, outra pessoa podia estar e de repente o cara tá falando, ainda bem que ela falou. Isso. Não me senti tão sozinha. Não me senti como se eu estivesse, tipo, desrespeitando meu trabalho. Por isso foi importante você falar sobre o que você sentiu. Exato. E aí, exato. Mas eu vou contrariar o que ele disse. Eu vou sim, tá ligado? Isso, não, e tem a maneira de... Eu acho esse tipo de debate muito saudável, assim. Lógico. O da discordância, o do debate. Sim. Né? Em lugares de educação. Até porque a gente aprende assim, a gente convive com muitas pessoas diferentes. Sim. Né? Então, por exemplo, a minha filha reage muito mais parecido com a Yas do que comigo. Justo. Entendeu? Ela é muito mais do tipo assim, não, peraí, ela se fecha, hoje, sabe? E aí é óbvio, como a gente tem uma convivência muito grande, porque afinal de contas ela é minha filha, ela tende a vir e se animar e vir não sei o quê, porque daí eu quer fazer alguma coisa, você quer... Uma puxa a outra, né? Então assim, eu fico, mas obviamente respeitando o espaço dela, mas eu tô sempre ali à disposição pra tipo, você quer fazer alguma coisa? Você quer assistir alguma coisa? Você quer pedir alguma coisa? Você quer dar uma volta? Não, mas não quero nada. Então tá bom, tô ali na sala, qualquer coisa você grita. Aberto a todos os tipos de opinião, assim, tipo... então. E entendendo, porque você fala isso e eu também entendo. Aí você fala, né, é verdade. Talvez às vezes eu também seja super radical em algumas coisas. Sim. Yas deu um bom ponto de partida ali. Né? Eu acho o debate, assim, válido pra caramba. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o discurso. Isso aqui não é nada, né? Tipo, eu tô falando de discordância. Isso aqui é muito leve, assim, né? Mas vamos trazer para um plano mais... discordâncias grandes e tal. A gente tem que amadurecer nesse sentido. A gente tem que aceitar essas... Eu acho tão legal quando pessoas que discordam super conseguem habitar no mesmo lugar e fazer um debate. Fazer uma conversa legal, né? Sim, tipo, os debates políticos, que é algo muito importante, onde a gente aprende a ser maduro vendo um político. Não é o caso, mas a gente deveria aprender. O debate é o ápice disso tudo. Na verdade, entendeu? isso aqui é que tá ensinando os políticos. Fato. Primeiro, assim, né? Primeiro, tem que ir, né? Pra ter um debate, tem que ir. Tem que acontecer. Tem que acontecer, tem que ir, né?